Olá, bem-vindo, bem-vinda você que está conosco em mais um Radar de Inovação, com mais de 2 anos já de existência. É o podcast que fala sobre inovação, transformação digital e futuro dos negócios aqui em GZH. A gente está numa temporada especial, South Summit é um evento muito importante, aliás, é o evento que dá o nascimento desse produto do Grupo RBS, o podcast, e para nós tem um sabor muito especial porque a gente pode trazer convidados que estarão se apresentando, que estarão presentes no South Summit e que podem compartilhar um pouco da sua história aqui com você e também falar um pouquinho sobre as perspectivas do futuro. E a gente agradece desde já os nossos apoiadores nessa jornada rumo ao South Summit de 2025, CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, contrate um profissional legalmente habilitado. O perfil é de @crea.gaúcho, tudo junto, tá? @crea.gaúcho. Sindicato dos Engenheiros no Rio Grande do Sul, com você o amanhã ganha forma. O perfil é @senge_RS. E PUC-RS no South Summit, conecte-se com o Tecnopuc e com um ecossistema completo de soluções corporativas. Você pode encontrar a PUC-RS nos perfis de redes sociais, @PUC-RS e também @Tecnopuc. A Kizzy, o Leandro, a Laura, os nossos colegas que estão aqui na produção, na edição, na organização do programa e também fazem o som e também a imagem chegar aí na tua casa. Aliás, a gente sempre convida vocês que estão chegando agora, sempre tem alguém novo acompanhando o programa, a nos seguir em todos os lugares. Então, lá no Spotify, a gente está como Radar de Inovação. No YouTube, a gente está em GZH. Aí tem uma aba lá em GZH, quando tu entra, que é podcasts. E o nosso podcast está lá toda semana com uma atualização. Também tem perfil no SoundCloud. Tu procura lá, tá dentro dos podcasts da Rádio Gaúcha, Radar de Inovação. E tu pode nos acompanhar também em GZH, toda semana tem uma matéria falando do episódio da semana e a gente sempre tenta disponibilizar um pouco das informações para que você venha até aqui e acompanhe. Também estamos convidando você a participar com seus comentários, com as suas dúvidas, com as suas sugestões. Inclusive, temos trazido muitas fontes que vocês sugerem aqui, Brasil afora, no programa. Hoje a gente vai trazer uma iniciativa que provavelmente vocês já conhecem. Quem está comigo aqui é o Luiz Felipe Geller, ele é cofundador e CEO da plataforma Vaquinha. Para quem não conhece e está se deparando com a primeira vez, Vaquinha é muito famosa porque provavelmente já parou na tua mão aí ou uma campanha de arrecadação, ou um projeto, um livro que depende de um encaminhamento para sair, ou campanhas de educação, campanhas de doação para resgate de animais, enfim. É muito difícil, Luiz Felipe, que alguém tenha nos assistido e não tenha pelo menos passado assim. Eu passei e já fui doador de várias dessas campanhas também. A gente já vai falar dos números, mas eu quero primeiro te agradecer por estar aqui com a gente e te dar as boas-vindas aqui ao Radar de Inovação. Não, muito obrigado pelo convite, obrigado pela chance da gente falar um pouquinho mais do Vaquinha aqui, né? Eu espero que todo mundo conheça mesmo ou tenha ajudado, acho que nas enchentes principalmente, que teve um volume bem grande de doadores, o pessoal teve algum contato com a gente ali, né, em algum momento. É isso, e o Vaquinha, muita gente vai usar a palavra e eu vou usar Vaquinha para designar a atividade do Vaquinha, porque muita gente fala do crowdfunding, mas às vezes parece que é uma palavra que afasta quem não tem essa similaridade, essa facilidade com o vocabulário inglês. São arrecadações. O que a Vaquinha faz ali, né? É uma plataforma de arrecadação que faz essa mediação. Muitas vezes, quando a gente quer fazer uma arrecadação para um livro, uma campanha, um jogo, a gente não entende nada disso, né? Então tu vai lá e daqui a pouco diz assim, eu preciso de tanto. Mas qual é a contrapartida? Como é que eu vou dar uma resposta? Como é que eu vou saber se foi registrado ou não? E em suma, vocês fazem isso, só que em vez de uma pessoa, vocês fazem isso para centenas de campanhas todos os dias, né? Exatamente. Eu acho que o que a gente mais entrega de valor é a transparência do processo. Porque quando a gente faz, né, e todo mundo tem a própria conta bancária, poderia fazer a captação de recursos ali direto na sua própria conta, mas isso não fica transparente para todos os envolvidos, né? Para o doador, para o potencial doador, para quem está só curioso com a campanha. Então, o Vaquinha entrega essa camada de segurança e essa camada de transparência, onde tudo o que acontece na campanha fica claro para todo mundo que está participando. Eu acho que ali está um dos grandes valores que a gente acaba entregando.
Quando é que vocês surgem? Como é que começam? Com quem que começa? E se o nome já era Vaquinha quando vocês criaram? Então, a gente começou, a ideia inicial surgiu num propósito não tão nobre quanto os propósitos que a gente acaba atendendo hoje, né? Foi para resolver o problema dos presentes de casamento e presentes de formatura, que é muita gente tem que dar um presente para alguém. A gente começou, puxa, cara, como é que isso se resolve? Não tinha na época, eu tô falando lá do meu casamento lá em 2006, não tinha nada muito prático na época para resolver isso. O que tinha de mais comum eram as agências de viagem que faziam as cotas de lua de mel, mas também não era nem prático, nem transparente. Era Eu lembro bem disso, confuso. não era mesmo. Então a gente ficou com essa ideia na cabeça. A ideia parecia que fazia sentido, mas o modelo de negócio ainda não era um modelo que a gente entendia que fazia sentido lançar uma empresa e se aventurar nisso. Até que a gente conseguiu encontrar modelos e entender que essa mesma dinâmica de várias pessoas dando dinheiro para uma pessoa só era a vaquinha que o pessoal já fazia normalmente, né? No offline. papel ou no telefone. Exato, nas empresas, né? Entre a família e tal. Então a gente lançou isso, já era vaquinha. Na época, o termo vaquinha ou vaquinha online não era tão difundido quanto é hoje, né? Crowdfunding foi um termo que veio depois. Não, crowdfunding, principalmente o modelo do Kickstarter, que eu acho que o pessoal do Catarse aqui tem muito, né? Com recompensa, com tudo isso, ele surgiu, o Kickstarter surgiu em abril de 2009, a gente lançou para o público aqui, finalzinho de 2008, início de 2009. Então foi uns 5 meses depois lá que o termo crowdfunding começou a ganhar mais abrangência, né? O pessoal começou a conhecer mais esse termo. Mas hoje o Vaquinha é de todas as causas mesmo. Começa contigo e mais... Comigo e com meu cunhado, então o irmão da minha mulher, que estava ali também, né? Participou comigo da identificação do problema, né? E aí a gente começou a empresa lá atrás, né? Em 2009 a gente lançou para o público, início de 2009. Então são 16 anos já de trajetória. 2006, eu lembro muito, primeiro porque o Inter foi campeão, segundo porque eu me formei em 2006 também, e eu lembro direitinho disso que tu tá falando, porque sempre existiu essa dor, né? As pessoas faziam muito enjambre, muita negociação, e aí treta, e aí como não faz. E eu queria te perguntar como é que... Porque hoje vocês têm um forte ingrediente social. Tu falou da enchente. Na enchente foi muito perceptível isso. As pessoas até muitas vezes viam no nome de vocês a credibilidade de que o projeto não era uma fraude ou não era uma mentira, porque teve disso também. E aí eu queria te perguntar, como é que foi esse processo, desde 2010, 2009 lá, até agora que vocês ganham essa dimensão social e passam a englobar tantos projetos de solidariedade e educação, ser um guarda-chuva grande para vocês? Isso foi muito legal, porque quando a gente surgiu, a gente entendia que o mercado maior era um mercado de presentes e e-commerce mesmo, né? O pessoal foi usando o Vaquinha e foi trazendo propósitos e causas cada vez mais nobres ali para dentro. Então era realmente, a gente começou a ajudar o pessoal que estava precisando fazer um curso fora do Brasil. Então a ajuda da família, dos amigos ali para poder levar essa pessoa para fora estudar, com bolsas de estudo. Projetos de saúde. Então, ou projetos ou necessidades pessoais de saúde. Então, uma pessoa que precisava de um remédio muito caro, antes do Vaquinha, como é que ela fazia? Ela não tinha para onde ir. Daqui a pouco, no Vaquinha, ela encontrou um caminho para pedir ajuda, para isso ganhar alcance e ela conseguir realizar essa função. Então, a gente acabou sendo adotado por causas cada vez mais nobres, a nossa responsabilidade foi aumentada, né, nesse sentido, e eu acho que a gente cumpriu bem esse papel nesses anos que a gente fez, de realmente ser muito responsável, transparente, seguro para essas pessoas que estavam com essas causas. A enchente, eu acho que foi o ápice disso tudo, porque foi talvez uma das maiores, com certeza uma das maiores tragédias que aconteceram no Brasil, e a gente, eu acho que estava no lugar certo, né, por ser aqui de Porto Alegre também, e na hora certa... Vocês estavam vivendo isso do lado de vocês, né? E com toda a reputação e confiança que a gente tinha gerado ao longo desse tempo, trazendo isso, né, para essa arrecadação que precisava ser feita de forma muito rápida na hora ali. Então, só na nossa campanha que a gente abriu, junto com o pessoal do Pretinho e com o Badim, foram quase 80 milhões de reais arrecadados. Se a gente juntar todas as campanhas que aconteceram para as enchentes aqui do Rio Grande do Sul, naquele período foram 135 milhões quase. Então, dá para ver que todo mundo acabou se envolvendo e ajudando mesmo, né? E teve um papel muito importante, realmente, tanto a plataforma, a gente como trabalha, acho que ônus e bônus de estar aqui, eu sempre falo também, né? Porque a gente não atuou só como plataforma ali, a gente atuou muito mais também como protagonista de... Não, a gente não vai só ser um meio de campo, a gente vai
realmente atuar e começar a destinar os recursos que estão aqui no nosso nome, que o pessoal confiou na gente para receber, para as causas que a gente considera importantes, né? Então, teve o ônus da gente ser de Porto Alegre, ter o escritório que ficou inacessível, ter o time afetado, todo mundo afetado, mas teve o bônus de estar no lugar e conhecer as pessoas certas para poder saber também quem eram as pessoas confiáveis, os projetos confiáveis, para a gente conseguir dar vazão rápida e de fazer o dinheiro chegar rápido para quem precisava na hora. Tu falou um negócio muito importante que eu lembro de ser uma grande treta, né? Quando surgiu esse debate primeiro. Ah, mas como é que eu vou aferir se é real ou não? E que não é uma treta do crowdfunding, é uma treta da vida real, desde sempre, né? Sim. Tipo, o cara tá arrecadando dinheiro e, sei lá, que ele quer viajar, mas ele quer viajar mesmo? E ele vai fazer o quê para dizer que viajou? Como é que faz esse filtro? Como é que faz para se mostrar confiável para o público e também ter um rigor que também não afaste as pessoas de querer botar um projeto com vocês? Isso é muito legal. A gente sempre confiou muito no próprio público para identificar as coisas erradas que porventura surgiriam dentro da plataforma, né? Então a gente tem um sistema de denúncias ali que é... Vamos lá. Primeiro a gente tem um sistema antifraude dentro do Vaquinha que ele dá um score para tudo que acontece lá dentro. Então entrou uma transação lá, foi aprovado um pagamento, ele tem um placar lá, um número que é atribuído a ele. O conjunto de transações de uma mesma campanha tem um score lá. A campanha tem um score e a parte de retirar o dinheiro, que aí sim é a parte mais crítica, porque a gente não consegue fazer nada depois que o dinheiro sai do Vaquinha, ele também tem um score lá em cores que a gente sabe o que é real, o que não é real. Esses 16 anos de dados ajudam a gente a trabalhar bem isso. Mas mais... Tu fala desse score também porque não é só o risco do projeto não ser real, mas de inflar o projeto para parecer que tá daqui a pouco fazendo uma injeção de recursos que não existe ou uma coisa que nesse teve sentido. vários tipos de fraude, teve coisas que foram mudando ao longo do tempo. Então, tinha às vezes o cara que tentava criar uma campanha falsa para tentar arrecadar dinheiro lá dentro e sacar, né, e fazer o resgate para ele mesmo, isso a gente identifica. Tem o cara que copia campanhas lá dentro também, para, né, campanhas que estão dando certo para tentar... viralizar assim, ou tirar uma parte desse dinheiro. Isso também a gente consegue identificar e consegue trabalhar bem quando está lá dentro da plataforma. Então, tudo isso a gente cuidou muito, porque nessa gestão financeira não dá para errar. Porque se a gente erra uma campanha, além de toda a reputação e tudo mais que é bem prejudicada, é um problema financeiro para nós também, né? Então a gente sempre cuidou muito bem, então tem vários algoritmos e toda uma automação para identificar o que dá de errado. Mas mais do que isso, assim, eu acho que o que é talvez a grande força que a gente tem e o que sempre nos ajudou foi essa identificação das pessoas mesmo, do tipo, cara, essa história aqui não tá batendo legal. Porque é fácil de eu conseguir, sei lá, 3, 5 doações, tentando enganar talvez, ou combinando com algumas pessoas. Mas 50, 100 doações, isso precisa chegar num nível um pouco maior. E aí, se alguém nota alguma coisa errada, ela denuncia pra gente. A gente leva isso muito a sério desde sempre, né? Então, a gente conseguiu ter um sistema muito robusto nisso. Eu acho que ajudou bastante o pessoal a confiar muito dentro do Vaquinha, né? E só pegando o gancho, acho que uma coisa que também mudou nos últimos tempos, a gente foi tão robusto nessa parte que hoje o que a gente mais sofre junto com os usuários não são coisas dentro do sistema o que acontecem no Vaquinha, são as coisas que acontecem fora do Vaquinha. É o pessoal criando campanhas, se fazendo passar pelo site do Vaquinha, assim como se fazem passar por bancos e por tudo mais, né? Pegando às vezes vídeos de pessoas que divulgaram campanhas lá dentro do Vaquinha, os caras pegam esses vídeos, fazem publicidade lá no Instagram, no Facebook e tal, e aí os usuários acabam doando dinheiro num site que não tem nada a ver com a gente não consegue ajudar isso, né? A gente é tão vítima quanto usuário. Então, esse tem sido hoje a nossa briga maior, assim, com o que a gente chama de golpes aí online. É uma criatividade maligna, né? Tu falaste, Felipe, até estava pegando alguns dados aqui, vocês são um grande hub, o maior hub nessa perspectiva. E um número que eu acho interessante, todos que vocês colocaram aqui, é o número de mais de 13 milhões de doadores. Porque isso significa que a gente tem aí um percentual expressivo da população brasileira que já se deparou com vocês e que já teve o ato de doar e deu o lastro de confiança para vocês. Como que faz? Como é que o negócio cresce? Ele cresce para que as pessoas se engajem em mais projetos? Ele cresce para ficar mais conhecido para outras pessoas? Ou para criar uma cultura de doação para quem não fez uma cultura de doação ainda? Boa pergunta. Eu acho que é um pouco de tudo isso e tentar criar um ecossistema que reforce todos esses pilares ali, né? Então é realmente aumentar o número de doações, porque eu acho que é super importante. A gente tem projetos, tem muitas vaquinhas lá que não recebem doação nenhuma,
Então, tem vários problemas ali, às vezes a pessoa não consegue divulgar, às vezes ela não tem um círculo de amigos que consegue fazer a primeira doação para ela daí começar a viralizar. Então, acho que aumentar essa cultura de doação ela é super importante. A gente leva isso muito a sério, e aí é entregando realmente segurança e tudo mais para que a coisa aconteça de forma segura e transparente ali dentro. E é criando também outras coisas para reforçar e para ajudar essas pessoas que já estão nesse processo e que conseguem arrecadar a tornar as arrecadações ainda maiores, né? Então, a gente está trabalhando bastante nisso, dando ferramentas para o pessoal poder divulgar, tentando tornar isso mais transparente, é o recibo da doação, é tudo mais, para que realmente a pessoa que precisa de alguma coisa consiga logo arrecadar ali, e o doador que quer ajudar encontre logo as causas que também são sensíveis, né? Que ele considera, que ele gosta de poder ajudar. Tem uma... Eu não vou, não é a palavra certa que eu vou falar agora, mas tem uma profissionalização do crowdfunding no Brasil, de gente que se especializou, e aí fala, eu lembro de receber uma vez no e-mail um curso de como conseguir mais dinheiro com essas plataformas de... como falaste, o Catarse no início e tal, que eram palestrantes. Então, assim, eu queria te perguntar qual o papel de vocês, e eu já te pergunto qual é o tamanho que vocês têm hoje de equipe, de pessoal, de estrutura, para que consiga dar esse processo que tu falou. Bom, a gente tem que trabalhar essa desigualdade. Ao mesmo tempo, tem que seguir com todos os negócios todos os dias. Então, não pode parar para resolver um problema. Tu resolve o problema com todos os outros andando em paralelo. Sim. Como que faz? Como é que vocês olham para isso no dia a dia, para que não se sobreponha daqui a pouco o cara que é profissional do crowdfunding, assim, eu sei fazer muito bem vídeo e eu tenho uma comunidade engajada, etc, etc, etc. Essa é uma ótima pergunta e é um dos pilares que a gente sempre levou muito a sério ali, né? Então, o que acontece no Vaquinha? A gente tem hoje 2.000 e pouquinhas vaquinhas abertas por dia dentro do Vaquinha. É muita gente. É muita gente, de tudo que é tipo de causa, né? Então tem, por exemplo, vou dar o exemplo das enchentes, que foi bem sensível para nós, né? As enchentes eram uma catástrofe que estava acontecendo aqui, mas ao mesmo tempo que a gente estava no meio do caos aqui das enchentes, uma mãe lá no Rio de Janeiro, na beira da praia, no sol, podia estar enfrentando um problema de saúde do filho. Né? Como é que a gente coloca isso em prioridades, hierarquia? Não tem como. Isso foi uma coisa que a gente nunca fez no Vaquinha. Então, óbvio, quando tem as nossas causas ali, a gente consegue dar um pouco mais de publicidade, mas a gente sempre tentou tratar todas as campanhas de forma igual, justamente para dar a chance das pessoas conseguirem ter as arrecadações, senão a gente acaba tomando toda a arrecadação para uma causa, né? Ou dando preferência para uma ou outra. Então esse sempre foi um pilar que a gente considerou muito importante e os usuários entenderam. Então a gente consegue ajudar eles a arrecadarem, mas é um volume tão grande que a gente não consegue, não faz isso de forma deliberada para um ou outro usuário para não dar preferência e não pesar na balança. Não desequilibrar, não desequilibrar a balança. Exatamente. Porque tem isso, né? Quando tu entra ali no site, por exemplo, o que vai aparecer para ti ou o que aparece nas redes, ou enfim, né? Tem esse exercício de curadoria. E isso que eu queria te perguntar também, que é o que nesses mais de 10 anos vocês perceberam que mobiliza as pessoas? É a campanha profissional, digamos assim, estruturada, que a pessoa tem um acesso à informação? É mais a causa ou é a pessoa quem está fazendo? É mais a causa e a pessoa. Tu perguntou de equipe antes, né? Então a gente tem 50 pessoas lá hoje distribuídas nos vários times de produto e tal. Tem um time de antifraude, tem um time de relacionamento, atendimento. Então essas pessoas olham e entram em contato com esses criadores para justamente dizer para eles o que eles podem fazer para as campanhas ganharem um pouco de tração. Mas o importante dessas campanhas ali é causa e pessoa mesmo, porque se a pessoa... às vezes tem a campanha toda bonitinha, ela está com a imagem, ela está com todos os dados completos, mas se eu não faço o trabalho de divulgar isso para os meus amigos, se eu não tenho uma história que realmente sensibiliza eles, eu não vou ter as primeiras doações. E se os meus próprios amigos, se as pessoas próximas a mim não fazem essas primeiras doações, não vai ser um desconhecido que vai me ajudar, porque ele vai ajudar um amigo dele, né? Então isso a gente sempre fala ali. Então o próprio público se organiza para ajudar quem está próximo ali, né? E para a campanha ganhar realmente tração e ter uma arrecadação muito maior, aí é mais ainda importante que a causa sensibilize, que eu seja confiável e que esteja numa plataforma que nem o Vaquinha mais confiável também, para que o amigo do meu amigo possa saber que ele está doando e que é seguro. Então, é muito causa e pessoa mesmo. Se a pessoa não faz o seu trabalho ali de divulgar, de ajudar, de mobilizar o seu primeiro círculo, a coisa não acontece.
Felipe, a gente está num programa de inovação e esse é um desafio porque desde que vocês criaram o Vaquinha, as coisas mudaram muito, né? Uhum. Os modelos de negócio mudaram muito, tem uma série de especialistas falando na economia do gratuito que realmente está deslocando massas do trabalho, a inteligência artificial envolve outra dinâmica. Como é que vocês fazem essa análise? Porque o negócio continua relevante, mas tu mesmo já falou que ele foi andando muito conforme dinâmicas de comportamento das pessoas. Como é que faz um planejamento estratégico para algo que está mudando a cada segundo do negócio, assim? Ótima pergunta, né? Eu acho que essa é a pergunta do milhão ali, né? Para negócios em geral. O mercado ele é super dinâmico e a gente tem que se adaptar ao mercado, não tem jeito. Então, vou dar o exemplo do Pix, né? Quando veio o Pix, o Vaquinha era, antes do Pix, a maneira mais fácil de alguém arrecadar ou de doar, né? Porque pensando no doador, o cara tinha que fazer uma TED, um DOC, tinha que ter todos os dados do cara, se era uma conta, né? No Vaquinha ele chegava lá e doava direto lá pro boleto, cartão e tal. Com o Pix, todo usuário tem uma vaquinha potencial na sua própria conta bancária. Então, qual é o valor que a gente entrega para que o usuário não faça na sua própria conta bancária e faça no Vaquinha? Né? Cara, a gente entrega a segurança, a transparência que o amigo do teu amigo precisa. Então, se eu vou fazer uma divisão de contas ali para pagar o churrasco, não faz sentido eu fazer no Vaquinha. Todos os caras me conhecem, eu vou mandar meu CPF ali pelo WhatsApp e tudo certo. Todo mundo vai pagar porque sabe quem eu sou e eu não tenho problema de divulgar o meu próprio CPF ali. Mas se eu preciso de R$1 milhão ou de, sei lá, R$10 mil para um medicamento ou para ir estudar fora, porque eu tenho uma bolsa de estudos lá, eu preciso dos amigos dos meus amigos. E aí eu preciso de uma entidade confiável, porque, cara, o meu amigo vai receber os meus dados e ele vai encaminhar isso para o seu círculo de amigos, só que eu já não conheço esse círculo de amigos. Né? Então, aí os valores que a gente entrega são mais relevantes. Mas fora isso, que foi bem disruptivo para nós ali em termos de mercado, o próprio Pix, e a gente entendeu que estava entregando um valor que o usuário enxergava esse valor que a gente estava entregando, é um mercado super dinâmico. Agora, com inteligência artificial, muda também todo o comportamento dos usuários e está sempre mudando mesmo, né? Quando a gente começou, pagamentos online ainda eram... É o TED Doc que a gente falou. Era fácil, mas não era tão fácil. Agora é muito mais fácil com o Pix. Imagina, tu esperava até 2 dias para entrar numa conta, né? Então, exato. Então, tem muita coisa mudando e está sempre mudando. Então, a gente encara que esse é o cenário que existe desde sempre. E cabe a nós, como empresa, estar sempre muito antenado, e cabe a gente, como líder também, estar muito à frente dessas mudanças ali para poder atuar em relação a elas e entregar o melhor serviço possível para o usuário. Vocês vão participar do Sal Summit agora em abril, e vocês já participaram antes também. Fala um pouquinho o que vocês vão dialogar lá e o que vocês têm de saldo dessas participações também. Eu acho que o Salt Summit, como evento para Porto Alegre, ele é fantástico, né? Eu acho que é o maior evento que a gente tem aqui. Esse ano, acho que o pessoal fez algo especial, muito por causa das enchentes, também do que aconteceu lá nas enchentes, né? E a gente vai falar justamente disso, assim, o título da nossa palestra lá vai ser nosso bate-papo lá vai ser dos 800 milímetros aos 80 milhões. Então, 800 milímetros é a média de chuva lá que deu naquele período das enchentes, e os 80 milhões são a arrecadação. Então a gente vai falar um pouquinho da campanha, do que aconteceu, dos impactos, né, de para onde foram os recursos ali. A gente vai tentar condensar um pouco isso, porque uma das coisas que para nós, a gente fala bastante de transparência, né, e foi muito crítico para nós essa parte, porque a gente sabia que era um momento super sensível, a gente tentou ser o mais transparente possível, mas é sempre legal fazer os pontos de checagem e prestar contas para o pessoal, porque foram mais de 1.300.000 doadores só na nossa campanha ali, então falar para eles é importante. Vocês viraram uma plataforma de educação sobre o tema também. Porque tu falou, né, nós temos de antifraude, mas a gente conta com o usuário, porque se tu tem 2.000 campanhas entrando, mesmo que tu tivesse uma equipe 5 vezes maior, tu não conseguiria olhar uma campanha por uma e checar um dado por um, né? Seria absolutamente inviável do ponto de vista do negócio. E é um alcance maior, né? Então, ao mesmo tempo que surgiu, também traz consigo uma responsabilidade gigantesca. Imagino que a comunicação seja um grande debate para vocês. Muito. A gente está sempre pensando qual é a melhor forma, primeiro, de alcançar o nosso usuário, porque hoje mesmo com doações via Pix, às vezes o cara nem acessa a plataforma do Vaquinha, o doador, né? Ele só pega a chave Pix da campanha e doa, e cai lá no Vaquinha, a gente consolida tudo, mas ele nem acessa. Então, puxa, como é que eu falo para esse cara que, né? Como é que eu pego a opinião desse cara sobre a campanha? Porque a doação dele é uma
opinião válida, dizendo, olha, essa campanha é real, eu acredito, mas o pós, ele quando está no site é mais fácil. Então, tem várias coisas ali que a gente acha super importantes, mas sim, a comunicação para nós é fundamental. Às vezes a pessoa tem muito contato só com a campanha e não tem com o Vaquinha, então tem um desafio a mais também para nós, para entender esse usuário, para entender como chegar nele, né? Mas a comunidade é o que move ali, né? O criador da Vaquinha tem um papel fundamental. Eu te perguntei esse negócio da comunicação, Felipe, porque a gente está vivendo isso aqui, o podcast está vivendo isso, todo mundo está vivendo a sobrecarga informacional, né? Tem uma overdose, assim, de informação todos os dias. E aí tem que cuidar para que essas campanhas não passem despercebidas, né? Tu tem um volume tão grande de informação que quando vem um grito de pedido de ajuda, que isso não passe. Isso também tem a ver com como os usuários estão conseguindo mobilizar suas comunidades também. Absurdamente. E eu acho que a doação ela tem um ponto extra que ela, diferente do e-commerce, por exemplo, quando eu quero uma camiseta, eu tenho um desejo e aí eu fico esperando uma promoção, mas eu fico ali antenado na camiseta, a doação não. Ela é muito de impulso. Se o usuário recebe um pedido de ajuda e deixa para depois, é muito difícil recuperar esse cara, né? Então, interessante isso. Eu acho que ele tem essa questão, a gente sente bastante isso, né? Por mais que a gente capacite, às vezes, o usuário, ele tem essa dificuldade, a gente como plataforma também tenta trazer isso nas nossas causas próprias também, né? A gente, para trazer doadores é difícil. E eu acho que a única maneira que a gente tem de fazer isso de forma eficiente é mostrar os impactos que isso causa, né? Os impactos que a gente está causando de fato na sociedade, né? Com as causas que a gente tem, para trazer esse doador, ele saber que, cara, vale a pena fazer a doação agora, não posso deixar para depois, porque senão eu vou esquecer e esse impacto vai ficar para depois também. Quando vocês começaram aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil de uma maneira geral, vocês eram poucos, eu digo poucas plataformas de arrecadação, de vaquinha, de crowdfunding. Hoje não são poucas, hoje tem muitas. E eu queria te perguntar justamente como que faz para ser sustentável, porque todos os modelos de negócio são muito semelhantes. A plataforma fica com um valor retido de organização, gestão do processo, transparência, e aí a pessoa recebe uma parte desse processo, campanha de divulgação, etc, etc. Só que surgiu muita coisa, né? Algumas até abriram e já fecharam enquanto vocês nasceram. Então, como é esse mercado? Como é essa dinâmica hoje que vocês percebem? Eu acho que é um mercado bem difícil, né? De novo, porque não é um item que a gente consegue colocar desejo ali. A doação, ela é algo solidário que o usuário faz no momento porque sente que tem que fazer, mas ninguém tem a necessidade de fazer uma doação. Então é um mercado bem difícil mesmo. A gente sabe que tem várias plataformas que se especializaram em uma coisa ou outra. Mas a gente é um jogo de números, né, no final das contas. Eu acho que tem a sorte do nome da marca ter ficado muito conhecida, de ter esses 16 anos ali de reputação e confiança, que isso traz muita diferença para o usuário. A gente consegue ver nos números que uma campanha aberta no Vaquinha, ela arrecada mais do que quando a pessoa faz direto no Pix. Mas é um mercado bem dinâmico e difícil. Não é um mercado fácil, não. Então, para ser sustentável, tem que ter uma eficiência operacional muito forte. Eu acho que isso a gente cuidou muito também desde sempre, porque idealmente todo o dinheiro que passaria lá seria né, do usuário. Então a gente tenta manter a nossa taxa sempre muito baixa e ser o mais eficiente como empresa possível para entregar o melhor serviço no final. Tu falaste da enchente e das campanhas, e um dos desafios que as pessoas têm quando elas vão fazer doações é justamente não enxergar o objeto, principalmente quando são essas doações de grande montante. Mas como é que eu vou saber se vai para o Rio Grande do Sul? Mas como é que eu vou saber se vai para construir casa ou para melhorar a estrutura? Que é colocar essa pessoa na ponta final. Ao mesmo tempo, como tu falou, não adianta só ter os teus amigos doando, tem que ter pessoas de fora. Como é que faz para conectar? Tu falaste, tem 13 milhões de usuários. Como é que faz para chegar a pessoas novas? E com tanta desinformação rolando, como é que faz para sobreviver? Tu mesmo falaste, eu já recebi campanha falsa de arrecadação. E, claro, como eu sei apuração jornalística, então já me formei há muito tempo, tu coloca ali e fala, essa mulher nem mora no Brasil, né? Essa criança não mora no Brasil. Mas não é uma informação que eu posso pedir para minha mãe, ou para minha tia, ou para meus vizinhos, porque... E são muito boas as publicidades online que eles fazem de golpe, assim, é um negócio profissional, digamos, é muito profissional. Assim. A gente, para tentar enfrentar isso, a gente lançou um sistema de verificação de links lá dentro do Vaquinha.
que é justamente para o usuário que recebeu uma campanha lá e acessou um site, pegar a URL desse site, pegar o link desse site, colar lá dentro da plataforma do Vaquinha e saber se esse link é confiável ou não. Porque assim, quando a gente está falando de plataformas confiáveis, né, e tem vários dos nossos concorrentes e parceiros, dentro da plataforma a gente consegue fazer muita coisa para evitar fraudes e golpes, e às vezes até o usuário erra, né? O Vaquinha, por exemplo, tem um sistema que, se o usuário errou a quantidade de dinheiro lá, eu queria doar R$50, doei 500, a gente consegue corrigir isso, se torna, né? Doei para a campanha errada, cara, é só ligar lá no atendimento, a gente consegue direcionar. Mas quando é fora, a gente perde completamente o controle, né? O usuário não tem controle, a gente não tem acesso à conta. Então, a gente fez isso para tentar dar um pouco mais de segurança para o usuário também, mas tem que chegar. Né? E a gente depende muito da comunidade dentro do Vaquinha lá. Então a gente foca muito no próprio criador da campanha para ele divulgar essas informações para os seus potenciais doadores, né? E para que todo mundo fique sabendo disso. Mas é um baita desafio porque o criador está ali pedindo dinheiro, né? Então eu também não posso dar para ele 50 coisas para ele tem que fazer como se fosse um trabalho. Eu estava olhando aqui no material da verificação de links também, mas vocês também compartilham um pouco das histórias e também falam dessas questões de ações sociais. Uhum. E também tem as ONGs parceiras. Eu queria te perguntar duas coisas que eu vi aqui no site. Como é que funciona essa relação de vocês com as ONGs parceiras e como é que... Porque eu imagino que compartilhar histórias não é um processo de curadoria. Então envolve gente, envolve tempo, envolve energia. Como é que vocês fazem isso e quem são essas ONGs envolvidas aqui? Então vamos lá, deixa eu começar pelas ONGs, assim, né? Pegando o gancho de antes. A gente, quando começou essas campanhas de propósitos mais nobres, né? Saúde, educação e tal, a gente começou a ter isso em quantidades bem grandes dentro do site. E aí a gente virou líder de mercado de doação e a gente tinha essa provocação de, puxa, a gente não pode ser só plataforma. Talvez a gente tenha que ir um passo além, né? Tenha que ser protagonista, tenha que liderar algumas causas. Então, quais são as causas que a gente considera importantes? Então, vou dar um exemplo do que rola lá, que são as causas nossas e por que as ONGs estão próximas. A gente criou um projeto chamado Mulheres Transformam, que a gente capacita mulheres em situação de vulnerabilidade para elas virarem empreendedoras. É um processo muito rápido, né? A gente tem a agência Besouro como parceira, tem um Instituto Ascendendo Mentes como parceiro também para fazer a seleção de mulheres. E a gente capacita essas mulheres logo para elas poderem gerar uma renda, então é muito prático, e poderem sair da situação que elas estavam. Então, para isso a gente precisa de parceiros, a gente precisa de ONGs, né? Então, essas causas que agora a gente propõe para a sociedade, né, para causar os impactos, elas precisam ter os executores lá. Então, nós executamos juntos com essas ONGs parceiras. Então, a gente está trazendo as ONGs por isso, né? Além de ser a plataforma de arrecadação fácil para elas, com uma taxa relativamente mais baixa do que a média de mercado, a gente consegue atrair e tem uma curadoria dessas ONGs ali para elas serem parceiras nessas ações que a gente está propondo, né? Então, todas essas ONGs que estão aqui no site de vocês são parceiras em algum projeto ou alguma iniciativa com exato, vocês. Ou são potenciais parceiras. Aí, eventualmente, quando tem algum projeto, a gente consegue fazer em conjunto com ela. Das histórias. Agora. Das histórias. Qual era a outra pergunta? Como é que vocês... das histórias. Porque tem umas histórias com vídeo aqui, com uma produção toda. O que a gente sentiu também, né? A gente precisa... como a gente não consegue gerar esse desejo que eu falei, né? Não é uma camiseta, não é um tênis, alguma coisa que o usuário queira comprar. A gente precisa, às vezes, ter esse storytelling, ter essa história bem contada. E tem histórias muito bacanas lá no Vaquinha. E, óbvio, todos os usuários pedem pra gente divulgar as campanhas e contar as histórias, a gente não consegue fazer com todos. Mas hoje a gente tem jornalistas com uma editoria bem independente, então não somos nós que escolhemos, né? Mas eles ficam analisando o que acontece dentro do site, até em notícias de outros lugares, para dizer assim, cara, essa história aqui vale a pena contar. Então eles selecionam essas histórias e aí sim contam essas histórias. A gente divulga, acaba tentando divulgar o máximo possível dentro do Vaquinha também as histórias, né? Principalmente as que já passaram tanto pelo crivo da doação, então não são histórias que estão zeradas, a gente não divulga a história que está no 0 a 0 pra na arrecadação. Arrecadar, né? Isso, porque a gente, poxa, se não conseguiu nada dos teus amigos, talvez a história não seja real. Mas as histórias que estão passando, que a gente entende que fazem sentido e que são histórias tocantes, a gente está começando a divulgar sim. Uma coisa que tu está falando aqui e que é importante falar é, ao contrário de muitas plataformas, e tu falaste, né, tem muitas plataformas específicas de área, de setor, vocês têm um atendimento e vocês têm uma sede. E também tu deu esse passo que não são todas as plataformas que tomaram também, que é
quando tu cria causas e quando tu cria uma identidade, tu tá deixando o lado oculto da internet ficar atrás do computador, né? Para dizer, olha, a Vaquinha tem identidade, propósitos, firma compromissos, tem um horário, tem atendimento, tem seres humanos atrás. E eu queria perguntar, tu falaste, são 50 pessoas, qual é a dinâmica de vocês? Vocês trabalham, toda a equipe está em Porto Alegre hoje, vocês trabalham com... Dentro dessa equipe de fraude, por exemplo, ela trabalha junto com vocês, separado? Como é que é a dinâmica, as rotinas da empresa? Boa, a gente tem as 50 pessoas praticamente todas aqui. A gente tem uma equipe comercial em São Paulo, então são 3 pessoas, eu acho, que estão fora. Tem mais um desenvolvedor fora também, o resto todo aqui presencial. A gente voltou para o regime presencial depois das enchentes, ali, quando o escritório voltou, né, a ficar acessível. Então, a dinâmica do escritório, a gente gosta de ter todo mundo junto. Né? Por quê? Porque a gente lida com uma coisa muito sensível. Então, as situações de fraude, por exemplo, elas são muito dinâmicas. Cada dia tem alguma coisa nova que a gente gosta de estar junto também para poder olhar, aprender e poder corrigir o mais rápido possível dentro da plataforma e até para educar, às vezes, os parceiros de mercado, né, que também não enfrentam isso, porque a gente, por ser uma plataforma que é bastante usada, muitos dos casos que os próprios meios de pagamento acabam enfrentando são casos que a gente identifica e passa para eles. Então a gente gosta de estar junto, assim como o atendimento, né? Porque é uma situação, muitos dos nossos usuários são usuários que estão precisando de dinheiro em situação bem sensível. Então, poxa, uma mãe com um filho doente, cara, ela não tem tempo para ficar fazendo vídeo ou para ficar tendo dúvidas do que ela tem, ela quer ser atendida rápida, de maneira bem empática. Então a gente gosta também de ouvir o time de atendimento, o que eles estão falando, qual é a conversa que eles estão tendo com as pessoas. Então, a gente tem esse time... Até a linguagem, imagino, para... Tudo, né? Porque tem casos bem sensíveis mesmo e a gente gosta de saber o que eles estão falando para a gente poder entender, aprender e dizer, cara, não é por aí, aqui a gente tem que ter um pouco mais de sensibilidade. O time é ótimo, né? A gente tem... Isso é legal também. O Vaquinha tem muito pouca rotatividade de funcionários, então a gente tem um time que está lá com a gente há muito tempo. Então, tudo isso aí já foi bem azeitado, né? E tem um time de produto porque... É o que a gente falou também, é um produto que tem uma escala muito grande, tem muitos acessos, a gente tem hoje 150 a 200 milhões de acessos por ano, então é bastante volume e o produto está sempre evoluindo, os meios de pagamento estão sempre evoluindo, tudo que a gente pode fazer lá dentro, né? Então tem um time de produtos também muito grande que está sempre tentando criar formas melhores de atender o usuário e de propiciar que ele arrecade cada vez mais. E também respondeu o que tu falou, né? Uma dinâmica de... Pô, há 15 anos atrás não tinha TikTok e não tinha Pix, e um monte de coisa. Então, assim, é uma área que tem que estar... O próprio produto tem que ser atualizado diante de todas as circunstâncias que passam aos olhos de vocês. Assim. Exato. Não, e antes o atendimento era talvez telefone ou e-mail, agora todas as redes sociais são um atendimento, né? Então tem que ter time lá para olhar essas redes. Tudo que a gente acaba postando, que também não era algo que não tinha antes, né? Postando ali em TikTok, Instagram e tudo mais, acaba virando ponto, às vezes, de atendimento, de puxar um pedido. Então tem uma dinâmica bem complexa, mas é isso, é a evolução normal do mercado ali. A gente gosta dessa presença, todo mundo presencial, por isso também, facilita. Antes de eu fechar contigo, Felipe, é uma pergunta mais macro, assim, depois a gente vai para o serviço, assim, para o nosso público, que é, hoje muitas pessoas buscam Vaquinha, como tu falou, por projetos sociais, mas muita gente se realiza profissionalmente por um projeto que vai lançar um projeto educacional, ou porque vai lançar um livro, ou porque vai lançar um projeto para reconstruir algo. E é um ponto que eu queria te tocar. Tu percebe também que, ao mesmo tempo que vocês são uma empresa que responde à demanda de doações, vocês também são meio que o veículo, assim, o metrô dos tempos, vocês vão passando e as coisas estão mudando, como eu falei, as profissões que estão desaparecendo, outras que estão começando a surgir. E eu já conheço bastante gente hoje que tirou um grande projeto, livro da universidade, por exemplo. Teve um aluno meu da faculdade que lançou o próprio livro por arrecadação, que era uma coisa que a gente... Nossa geração não pensava anos atrás que o guri saía da faculdade com um livro publicado, por causa dos colegas e os amigos dos colegas que ajudaram a publicar. Dá para ver isso, essa transformação, essa revolução, digamos assim? Dá, eu acho que não só dentro do Vaquinha ou das plataformas de crowdfunding, mas esse mercado de criadores ali dentro das próprias plataformas, né? Todas elas estão se especializando nisso aí, né? Porque é um mercado novo.
né? E quando fala hoje com criança ali, isso aí já é uma possibilidade da carreira deles, né? Você é um criador ali de conteúdo, ou você é um escritor, ou você é um youtuber e vou viver do meu trabalho, né? Um podcaster, enfim. Então acho que é algo novo que surgiu. Tá ali presente, eu acho que sim, isso que tu falou é muito legal também do Vaquinha, né? A gente vai acompanhando tudo que vai acontecendo no mercado, não só da área de vocês. E não só nessas mudanças às vezes mais lentas, assim, em termos geracionais, né? Mas até de coisas que acontecem mesmo. Tipo, deu uma enchente, cara, 1 hora depois tem várias vaquinhas relativas à enchente. Deu um incêndio em algum lugar, tem várias vaquinhas em relação a isso. Então, é legal de ver a dinâmica que acontece dentro do site, né? Pelo acesso. Mas sim, é bem interessante ver como as coisas vão mudando, e nesses 16 anos, como já mudaram bastante, né? É muito interessante isso. Eu já vou passar em seguida para o Felipe fazer o serviço aqui, mas eu quero agradecer os parceiros do nosso programa, o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Contrate um profissional legalmente habilitado, @crea.gaúcho. O SENGE, Sindicato dos Engenheiros no Rio Grande do Sul, com você o amanhã ganha forma. O perfil do SENGE é @senge_RS. E PUC-RS no Sal Summit, conecte-se com o Tecnopuc e com um ecossistema completo de soluções corporativas. @PUC-RS e @Tecnopuc nas redes sociais. Então, Felipe, vamos encaminhar o finalzinho dando um serviço. Porque eu tenho certeza que tem gente que já conhece, mas tem gente, como tu falou, que passou por um Pix, não passou pelo site de vocês. E tem gente que já conhece porque passou no Instagram, na frente deles a campanha para arrecadar tal coisa e não doa. Então, dá um servição de site, de redes sociais e de onde vocês estão fisicamente também, para que o pessoal conheça vocês. Boa. Bom, fisicamente a gente está aqui pertinho do Shopping Praia de Belas, né? Mas o escritório é basicamente para o time trabalhar, então o nosso grande ponto de atendimento são as redes. Sempre no site www.vaquinha.com.br, né? Então vaquinha.com.br. Acho que ali é o mais confiável. A gente sabe que tem vários sites outros ali, então, cara, vai no vaquinha.com.br que não tem com K, que não tem erro. E as redes também são sempre @vaquinha com K, que aí não tem erro também, é o perfil oficial do Vaquinha, né? Em todas as redes ali. Muito bem. Acho que são os pontos mais confiáveis que a gente pode ter de acesso ao site. Luiz Felipe Geller, que é cofundador e CEO do Vaquinha. É do Vaquinha que fala? A gente fala o Vaquinha para diferenciar da Vaquinha, né? Porque lá dentro ia ser muita confusão falar a Vaquinha, não sabia se estava falando da empresa ou da campanha. Eu fiquei falando do Vaquinha o tempo inteiro e depois eu pensei, será que eu falei certo? É que na minha cabeça sempre foi o Vaquinha, então. A gente só diferenciou por causa disso mesmo, porque lá dentro, nos papos internos, ia ficar muito confuso falar a Vaquinha para a empresa e para as campanhas, né? Então, quando era a Vaquinha era alguma campanha, quando era o Vaquinha era a empresa. Quando a gente fez a produção, eu falei para a Kise, né? Falar com o pessoal do Vaquinha. Então, agora que tu falou, será que eu passei o programa inteiro dando errado? Ainda bem que não. Então, Luiz Felipe, obrigado por estar aqui com a gente, sucesso para vocês no Sal Summit e nos projetos daqui para frente. E eu que agradeço a participação ali, muito obrigado. E eu agradeço tu que ficou com a gente até o final do programa. A história do Luiz Felipe, do Vaquinha e outras histórias como essa nos próximos episódios e também no Sal Summit. Nos aguarde, teremos uma programação toda especial para o evento. Tchau, tchau, até semana que vem.